Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 19 de junho de 2025. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o nosso avaliador de baladas e festas, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Cara, Vitor, vou ser honesto, assim, eu fiquei quase sem palavras agora porque eu acreditava que ninguém sabia dessa minha profissão. Eu achei que esse era um segredo, mas é com isso que eu trabalho. Então, se você, por acaso, me encontrar por aí em uma balada, uma festa, uma danceteria, e eu estiver sério, concentrado, não me cumprimente, não faça carinho em mim, assim como em qualquer cachorro que está a trabalho, pois lá estou cumprindo os deveres da minha profissão. Quero deixar aqui também, já na minha apresentação, uma saudação a companheiros e companheiras trabalhadores do município de Serra, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, que hoje tiveram que trabalhar, pois nesse aniversário de Mila Christi, em Serra, não é feriado. Então vamos seguir aqui com a nossa apresentação, pois temos ele aqui, diretamente do Sul e testador de toboáguas, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Cara, e o pior é que o do Rodrigo dá até pra dizer que você poderia ter confundido ele com outra pessoa, né? Mas Diego Esquinelo, infelizmente, só tem eu. E aí eu quero dizer que foi por isso que eu me mudei, né? Realmente pra, assim, havia uma carência gigantesca de testadores de toboáguas aqui no Sul e eu tive que vir suprir essa demanda. Seguindo então aqui a nossa apresentação, temos ela, nossa especialista em concerto de bichinho de pelúcia, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, pois é, eu como mãe aqui do Midcast, né, tive que aprender a consertar muitos brinquedos e aí me especializei nisso e resolvi compartilhar a minha expertise, né, algumas pessoas acham que eu só faço histórias em quadrinhos, mas não. Também tenho esse lado, porque infelizmente viver de arte é muito difícil no nosso país, então a gente tem que ter outras profissões para conseguir o nosso sustento, né? Cara, que fantástico, Thaís, porque quando o Vitor falou, eu demorei um tempão para entender que não eram orquestras compostas por bichinhos de pelúcia. Eu também tive essa dúvida, vou dizer. É muito bom, Thaís. Acho que os ouvintes ficaram emocionados aqui com o seu relato, principalmente ao saber aí dessa sua profissão, que até o momento estava escondida aqui de todos. E fechando o nosso quinteto de hoje, ela chegou aqui, mas aos 48 segundos do tempo mais chegou, a nossa testadora de odores, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? O que é isso? Hoje é feriado! O que estamos fazendo aqui? Meu Deus, que compromisso é esse com os ouvintes? Espero que os ouvintes estejam muito felizes com esse nosso compromisso. Estar aqui, porque eu estava tomando a cerveja, né? Jura, Ana Raíssa? Nossa, muito bom. Estava com amigos, estava visitando obras de arte, estava assim, ó, mas agora eu estou aqui com meus grandes amigos, com os nossos ouvintes. E no com dia de quê? Corpos Tristes. Rene arrasa. O Rene arrasa. Eu já falei, né, que eu não marco nada pro dia de gravação, porque o Rene não marca nada. Mas você acabou de falar que estava bebendo e visitando obra de arte. Estava antes, né, pô? Também não vou passar o dia todo sem fazer nada. Calma, é na hora. Nossa. Gravação esta mais cedo, que é o meu sonho. Vamos ver se a gente consegue, né, cara? Começar mais cedo. Enfim, é isso. Estamos aqui reunidos. Seria tudo. Ana, só pra fazer uma observação, que a gente tava até debatendo aqui antes de você chegar, eu mesmo descobri isso ontem, que hoje não é feriado. Hoje não é feriado nacional e na maioria das cidades não hoje é feriado. Ponto facultativo. É ponto facultativo. E por que eu sei disso? Não sei. Por quê? Me pergunta por que eu sei disso. Por que você sabe disso, Ana Raíssa? Eu sei disso porque agora em Brasília nós temos a tarifa zero do transporte público no fim de semana e nos feriados, que é uma pauta historicamente da esquerda e que o Ibanez, num gesto de desespero e de roubalheira, resolveu pegar para ele. E hoje não teve tarifa zero porque o Ibanez disse que não é feriado, seus pau no cu. É ponto facultativo. Então, quem saiu de casa hoje
teve que pagar a tarifa do metrô, teve que pagar a tarifa do ônibus, caríssimas, inclusive, ônibus é R$5,50 em Brasília, R$4,50 em Brasília. Se você estiver aqui dentro do plano piloto, é R$13,50 para andar 10 minutos. Se você anda de metrô, o metrô estava reduzido, como no fim de semana, porém com a taxa da semana útil, porque o Ibanez é o maior pau no cu do Brasil. Tá bom? É por isso que eu sei que hoje é ponto facultativo. Muito bem, Ana Raíssa, que bela explicação. Eu fiquei até com inveja agora do povo de Brasília, Ana Raíssa, porque o ônibus aqui em João Pessoa tá R$5,20. Menina, que horror. Siga o Max Marcel nas redes sociais, o nosso melhor deputado. Tá, tem o Fábio Félix também, mas é porque o Max Marcel é tudo. Se você tem algum interesse nessa discussão de mobilidade urbana, Max Marcel é o cara. Não, o que eu acho loucura é que as principais cidades que estão implementando tarifa zero, mesmo que só no final de semana, nenhuma é com prefeito de esquerda, né? Ou no caso, governador de esquerda aí, no caso na... Mas você sabe, né, por que que é? Porque a gente tem um sequestro das pautas de esquerda pela direita. É, porque a esquerda pelo não neoliberalismo. abandona os filhos, né? Porque a esquerda abandona. Porque ser de esquerda é muito... porque ser de esquerda é muito radical. Então eu não posso falar de tarifa zero, senão eu vou eleger o Bolsonaro, o fulano do Bolsonaro e tal. Aí a direita vai lá e sequestra a pauta. Então o Ibanez está num sofrimento para mostrar que, olha, eu sou o governador da tarifa zero. Sendo que é uma pauta historicamente de esquerda aqui, que a esquerda foi abandonando, o próprio pessoal foi abandonando, e aí o Max Marcel bate nessa tecla e o próprio partido dele e a própria esquerda fica, então, Max, mas será que se a gente não falasse de tarifa zero, a gente não teria ganhado mais votos? E o Max não abandonou essa pauta, porém o Ibanez está tentando sequestrar, mas aí ele mostra o rabo dele nesses momentos, né? Não, é igual o Ricardo Nunes em São Paulo, né? A gente já teve Haddad, já teve Marta, já teve Erundina, e quem implementou a tarifa zero em São Paulo? Ricardo Nunes. É foda, né, cara? Exatamente. O crentelho do Davi Almeida, agora a gente conseguiu passe livre para estudante secundarista, pô. Que é uma parada... Eu, quando era secundarista, fazia passeata por isso, e foi o governo do crentelho do Davi Almeida. Olha aí. Eu não sei se na época da Erundina não houve. Porque, assim, por exemplo, aqui em João Pessoa, tinha uma época que tinha o Setusa, que era um ônibus, assim, que não era totalmente gratuito, mas era muito mais barato. Inclusive, tem um funk que vocês procurarem aí, deve ter no YouTube, o funk do Setusa. Só que aí, obviamente, foi sucateado até ser descontinuado a linha. Exato. Não, assim, vamos ser sinceros que a maior parte da nossa esquerda, basicamente, o que tem feito é reclamar porque é minoritária e não consegue fazer nada. E essa não é a pauta, tá, gente? Ouvinte, essa não é a nossa pauta, mas começamos bem. A gente podia fazer isso todo episódio, né? A gente faz um pré-tópico aqui de algo que não tá na pauta, mas que seja uma bandeira da esquerda pra gente criticar. Nesse momento, o Rodrigo tá aqui mostrando... Os episódios já são curtos, né? Graças a Deus. Bom, vamos então começar a nossa pauta de verdade falando o quê? Sobre novas derrotas do governo Lula, pois o governo Lula enfrentou uma sequência de derrotas significativas aí no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou na última segunda-feira, dia 16, o requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo, grande, hein? Requerimento de urgência do projeto de decreto legislativo que revoga o decreto de aumento do IOF, com 346 votos a favor e 97 contra. A aprovação da urgência foi entendida pela oposição como uma derrota do governo, já que permite que o projeto seja votado mais rapidamente sem passar por comissões. Essa é aquela treta do IOF que a gente já comentou há vários episódios atrás e continua aí se arrastando. Paralelamente, em uma sessão marcada por intensa articulação política e pressão de bancadas temáticas, o Congresso Nacional derrubou na última terça-feira, dia 17, 12 vetos presidenciais, sendo alguns deles de forma parcial. O Congresso derrubou diversos vetos feitos pelo presidente, a lei que trata da regulamentação da energia eólica offshore no Brasil, aprovando dispositivos considerados como jabutis que podem impactar as contas de luz dos consumidores. A Associação de Consumidores Industriais estima impacto de 197 bilhões até 2050. Outra derrota importante foi a derrubada do veto que impedia a concessão de pensão especial para vítimas do Zika vírus. O governo tentou uma articulação de última hora para evitar as derrotas, mas não conseguiu reverter o cenário de resistência do Congresso às suas propostas fiscais e de contenção
de gastos. Dado o clima de hostilidade instaurado, né, uma derrota pairava sobre o Planalto, uma derrota maior, que adotou justamente a estratégia de acordar ali com o Davi Alcolumbre o adiamento de alguns vetos polêmicos para evitar a derrubada iminente. Segundo líderes ouvidos pelo Metrópolis, foi um empate com sabor de vitória para o Executivo. O Congresso adiou total ou parcialmente a análise de 30 vetos presidenciais com altas chances de derrota. E aí, como é que vocês viram mais essa movimentação do Congresso em um ataque direto, né, ao governo Lula, né? O Motinha, a dança do Motinha entrou em velocidade 4, né? O Motinha começou ali com velocidade 1, a gente não conseguia observar muito quais eram as movimentações, mas agora a dança do Motinha tá pelo menos em velocidade 4. É uma coisa até que a gente já tinha comentado aqui, Vitor, que embora, claro, isso é previsível, que o governo ele tenha, que as propostas do governo elas sejam derrubadas no Congresso, dado que a gente não tem maioria e que não existe mais a ideia de base do governo, que a articulação é muito difícil, mas agora a gente já está numa perspectiva também de que quanto mais o governo ele tenta apresentar algumas propostas que elas seriam encaradas de modo positivo pela população, como é o caso da redução do valor da conta de luz, por exemplo, o Congresso ele vai fazer o papel de piorar a condição de vida da maior parte da população, com a certeza de que isso vai ser vinculado ao governo, de que isso vai piorar a aprovação do governo. Então, como as últimas pesquisas elas têm demonstrado ali uma certa estabilidade, uma aprovação baixa desse mandato do Lula, fica nítido para mim que o Congresso está usando isso como um mecanismo de campanha. Já está visando a próxima eleição, conseguindo fragilizar uma candidatura inevitável do Lula e abrindo margem para que esses outros nomes que eles têm se apresentado, eles soem como uma alternativa. Porque eu acho inevitável também, não é? Não dá pra gente simplesmente dizer, olha só, a população está mal informada. Gente, é um pouquinho complicado, assim. Você ter melhora na economia, você ter aumento do PIB, ao mesmo tempo em que a parte da renda da população, mas com renda baixa, ela é consumida por inflação, ela é consumida por itens alimentícios caros, aluguel em alta, e as contas, aí vem a conta de luz em alta de novo. Eu acho inevitável que a percepção da maior parte da população seja que, olha, o governo Lula não conseguiu resolver, a minha vida não parece ter melhorado, eu vou ao supermercado e a minha vida não melhorou, eu recebo os meus boletos e a minha vida não melhorou. A gente está trabalhando, a gente está com uma taxa de emprego altíssima, o que para a população poderia ser uma coisa positiva, mas obviamente o mercado, os grandes empresários detestam isso. Na medida em que você tem o aumento da taxa de emprego, você tem também um aumento de reportagens dizendo que é muito difícil contratar no Brasil, que as pessoas agora não querem qualquer emprego, que elas estão fazendo muita exigência e tudo mais. Isso para mim tudo já virou peça de campanha. Você tentar demonstrar que a vida não tá boa, enquanto a vida para o empresariado tá uma maravilha, exportação em alta, como o Haddad mesmo falou, tá lá todos os subsídios de quase 160 bilhões para o agro, e o agro batendo recorde, exportando. Então tem a grande mentira de que o empresariado está sofrendo de alguma maneira. Não tá. Em todo governo Lula, o empresariado ganha, e ganha muito. Os bancos ganham, e ganham muito. Mas agora, além disso, você tem uma estrutura que ela está voltada para poder inviabilizar um próximo mandato, que não seja um mandato de extrema-direita. Essa é a ideia. A gente conseguiu crescer a economia, que ela estava em queda antes, a gente consegue voltar a ter crescimento na economia, aliada a uma piora da qualidade de vida, uma percepção de piora na qualidade de vida de parte da população, mesmo empregada, porque isso também é uma coisa que mexe muito com a cabeça, assim, da gente. Você pensar que, a minha vida estava ruim e eu estava desempregado. Então agora eu estou empregado e a minha vida continua ruim. Agora, além de eu não ter muito dinheiro, de eu continuar tendo uma qualidade de vida baixa, eu ainda estou mais cansado. Então isso te estressa, sabe, para você olha para a realidade e você fica ainda mais desesperado. Nem trabalhando eu consigo ter uma vida melhor. Então qual é a solução? Não é possível, o problema não está comigo, o problema não está com o meu patrão, o problema deve estar com o governo, que mesmo tendo emprego, eu não consigo ter uma vida melhor. Muito difícil você comunicar para a maior parte da população, e aí não estou nem passando pano para a comunicação do governo, que ela continua precária, mas é muito difícil de você chegar a explicar, olha, o governo está tentando fazer, e quem está impedindo é o Congresso, embora eu ainda acredite que essa comunicação tem que ser feita nesses termos pelo Planalto.
Tem que chegar e falar, olha, sim, declaração direta, nós fizemos essa proposta. Quem está deixando a sua conta de luz mais cara? É o Congresso. É o Congresso que está deixando. A gente tentou fazer com que o rico pagasse mais imposto para tirar o imposto das suas costas, você pobre. Mas o Congresso não está deixando. E quem no Congresso que não está deixando? E falar com todas as palavras. Os seus candidatos de direita, os seus candidatos do PL, do PP, e coloca o nome dos partidos que supostamente estariam na base, porque tem ministério, os seus candidatos do União Brasil, eles estão votando contra você, eles estão aumentando a sua conta de luz, eles querem que você continue a pagar mais caro em tudo. O preço do seu aluguel, você não está conseguindo pagar bem o seu aluguel, culpa deles. Porque o governo evita apontar dedo, porque, se eu apontar dedo, eu não vou receber apoio. Colega, você já não recebe apoio. Não tem o que você fazer que eles vão te dar apoio, eles não vão. Eles não vão, em qualquer oportunidade, eles vão jogar na sua cara, eles vão te empurrar na frente do ônibus. Mas aí o governo também continua com essa postura de não, vamos segurar a onda, ser super educados, tentar puxar um diálogo, eles não vão dialogar. E 2026 já está ali. Inclusive, lá no final da nossa pauta tem justamente uma questão em relação a 2026 de algumas movimentações que foram noticiadas essa semana. Eu não tinha colocado aqui na pauta, mas nessa mesma sessão do dia 17, né, o Alcolumbre, ele leu o pedido de criação da CPMI, né, das fraudes e desvios lá do INSS. Então, era o que estava faltando formalmente, né, para na prática a CPMI, né, ser criada, e agora está só faltando a publicação no Diário do Congresso Nacional, que é só aquela parte burocrática que deve ser feita nos próximos dias, e aí a partir da publicação, o Alcolumbre abrirá o prazo para que as lideranças partidárias indiquem membros para compor a comissão. Ainda não está definido quando que vai começar a comissão, mas ela vai ser composta por 15 deputados e 15 senadores, e o Alcolumbre já indicou que Omar Aziz deve presidir os trabalhos da comissão. Então, só fazendo esse adendo aqui, que teremos CPMI, mais uma para acompanhar. Pois é, mais uma CPMI, e assim, depois do que a gente viu dessa pataquada que foi a CPI das bets, acho que foi CPI, né? Não foi CPMI. Não dá para ter muita esperança de que vai sair nada decente dessa CPMI. A tentativa vai ser de desgaste do governo, né? Como a gente já sabe, já falou aqui muitas vezes. Vamos ver se o governo consegue reverter o jogo e mostrar quem de fato começou, enfim, reverter a seu favor, digamos assim, né? Eu acho meio problemático essa coisa de falar dessas ações como derrotas do governo, porque muitas delas são coisas que seriam benéficas para a população e não necessariamente para o governo, né? Então, assim, é como se fosse simplesmente uma derrota do Lula e não do Brasil como um todo. Acho patético essa história de empate com sabor de vitória, mostra como o governo, como está se contentando com pouco ou quase nada. A gente já sabe, já falou sobre isso aqui também, né? Como está explícito que tudo para o Congresso é um troca-troca em busca de emendas, em busca de dinheiro, infelizmente. Eu vi numa mensagem da Erika Hilton que essa questão da luz, né? O veto, que foi o que a gente viu o pessoal da esquerda falando mais sobre essa derrubada dos vetos, que era justamente que o Congresso queria obrigar a contratação de empresas que não seriam necessárias, né, de empresas de geração de energia, o que aumentariam os custos da energia elétrica. Eu acho que de todas essas derrubadas de veto, acho que esse seria o que traria mais, que seria mais prejudicial à imagem do governo, aumentar a conta de luz. Então, a Erika falou que o governo vai apresentar uma medida provisória para reverter isso, né? É algo que o governo vai lutar, e eu espero que de fato haja uma comunicação para pressionar o Congresso em relação a isso. E o Reni comentou uma coisa no nosso chat, que eu também tinha anotado aqui para falar, que é uma relação, uma comparação com o governo do Petro na Colômbia, que acabou de aprovar a reforma trabalhista a partir de uma consulta popular. Inclusive, o governo da Colômbia tem uma oposição maior, até mais ferrenha do que aqui no Brasil. Não sei se o fato da Colômbia não ter
reeleição traz uma noção de urgência, por exemplo, para o Petro querer resolver tudo de uma vez, porque a gente, querendo ou não, com a reeleição, o governante atual fica pensando, né, não, não vou enfrentar ninguém para não prejudicar o meu futuro governo. E aí, no caso de não havendo uma reeleição, não tem essa coisa de pensar no futuro. Você tem que resolver tudo agora, é agora ou nunca. Então, assim, é bom a gente ter esses exemplos de esquerdas que enfrentam oposições ferrenhas para nos mostrar outras possibilidades e outras realidades. Só rapidinho da Ana e do Diego falarem, eu estava vendo aqui que sabe quem votou contra a derrubada do veto nessa questão aí que pode vir a gerar aumento na energia? Nicolas Ferreira. E aí atacaram ele bastante, né? Tanto a galera de esquerda, falando, né, segundo ele, que ele teria votado a favor, né, de derrubar o veto, só que ele votou a favor de manter o veto, só que ele também está sendo atacado por parte do bolsonarismo. Então ele já teve que gravar uns 3 vídeos aí para tentar desfazer essa situação, mas até o Lícholas, entre aspas, votou junto com o governo nessa. Por mim, ele vai gravar vídeos no inferno. Eu não aguento mais essa frase. Nicolas gravou um vídeo. Vai pro caralho, essa porra. Não quero saber desse menino na frente da câmera. O negócio é difícil. Dentro desde a greve do ano passado, o movimento sindical e tal, os setores, né, governistas dentro do movimento sindical, tudo é culpa do Congresso. Tudo é culpa da conjuntura, tudo é culpa que o governo tá em minoria, tá lá. E beleza, a gente fala mal do Congresso aqui toda semana, isso não é um problema. Também fala mal da articulação do governo com o Congresso, o governo vive se vendendo para não receber nada em troca. Aí agora, beleza, o Congresso é inimigo do povo, porque vai aumentar a conta de luz, e aí você vai ver quem votou pela derrubada do veto, tá todos os senadores do PT. Que porra é essa? Caraca, eu não tinha visto esse detalhe. Votaram pela derrubada do veto, vamos lá. E fora o resto da base, né, MDB, PSD, toda... Beto Faro, PT Pará, Augusta Brito, PT Ceará, Fábio Contarato, PT Espírito Santo, Humberto Costa, PT Pernambuco, Jacques Wagner, PT Bahia, Rogério Carvalho, PT do Sergipe, Tereza Leitão, PT... PE o que mesmo? Pernambuco, né? Acabei de falar. PE Pernambuco. Então, talvez seja isso, Thaís, que quiseram dizer com empate com gostinho de vitória, porque aparentemente era o que o partido que está no governo queria. E aí, assim, a gente sabe que o Congresso é uma desgraça, a esquerda nunca conseguiu fazer nada para mudar isso, e aí agora, beleza, sou a favor pra caralho da campanha Congresso Inimigo do Povo, que a gente sabe que é, mas tem que dar uma afinada no discurso aí, porque eu não sei qual que é o interesse do governo em articular a derrubada do veto que o presidente... É teatro? É pro Lula dizer eu tentei e o Congresso no malvadão não fez, mas porra, aí a gente se vê criticando uma medida que quem votou contra foi Damares Alves e Sérgio Moro, porra. E eu tô vendo aqui Girão também. Pois é, e o Plínio Valério, que a gente falou um dia desse, da pequenez dele, tá aí. Flávio Bolsonaro votou contra. Aí eu acho que o governo, a gente sabe que a comunicação do governo tá ruim, mas isso aqui foi beira o absurdo. Beira não, o absurdo já foi enfiado no nosso cu faz muito tempo. E aí, tô tentando entender, de verdade, assim, qual é a onda, porque vocês que são pessoas assim, iluminadas, me expliquem, porque vai se fuder, velho. Algumas coisas é melhor não entender, Diego, porque assim, se você começa a entender certos tipos de raciocínio, é porque você já tá pensando errado também. Pois eu tenho muito essa filosofia, sabia? Não, eu tava vendo aqui, né, mais detalhes sobre essa questão do veto, e aí diz que os vetos atingiram a contratação obrigatória de pequenas centrais hidrelétricas, usinas de hidrogênio no Nordeste e parques eólicos na região Sul, mesmo sem demanda, além da extensão de contratos do Proinfra, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. E aí, com a derrubada dos vetos, a projeção, né, são aqueles 100 e tantos bilhões que eu falei, e que as contas de luz dos brasileiros podem ficar 3,5% mais caras até o ano de 2050 por causa do derrubada de vetos. Então, assim, por essa pequena descrição, provavelmente deve ter sido o que o Congresso faz melhor, que é lobby, né?
lobby para atender os interesses desses empresários dessas pequenas centrais hidrelétricas, desses parques eólicos, enfim. Pois é, aí eu amo a futura presidenta com todo o meu coração, a Erika Hilton, mas não adianta você fazer uma thread colocando toda a culpa no Congresso quando foi o próprio governo que articulou para derrubar o veto. Pois é. E aí, Ana, você vai só xingar o Lícholas ou vai xingar mais alguém? Eu quero xingar todos, eu xingaria vocês, se isso adiantasse. Hoje ela tá no grau. Ai, cara. Ana Mil Grau. Hoje eu tô Ana Mil Grau. Ai, não, se vocês soubessem quem eu já xinguei hoje, vocês ficariam chocados. Eu não consigo não fazer um paralelo. E aqui, gente, eu não tô falando que vai acontecer a mesma coisa. É só um paralelo. De quando éramos todos crianças inocentes, estávamos começando a revirar esse lixo, sabe? A época que todo mundo aqui começou a reparar mais em política, a ler mais, além de só ir votar no candidato que a gente queria, no meu caso sempre, né? Eu acho que a maioria de nós, todos que estamos aqui ouvindo e tal, era assim, pessoas já progressistas, que já tinham, nenhum de nós era muito lá reaça, mas foi quando a gente começou a prestar mais atenção no que estava acontecendo, até pela idade, foi no governo Dilma. Então não tem como eu não pensar nisso quando a gente vê que o governo está se dividindo entre ser paralisado pelo Congresso, né, que era uma coisa que acontecia muito, quando a gente pensa em governo Dilma, a gente pensa nisso, assim, o Congresso não deixou a Dilma trabalhar na segundo mandato e tal. Ela fez uma montagem de ministério terrível, eu lembro de perceber isso, assim, de falar, meu Deus, Dilma, mas se fosse para ter esse bando de ministro aí, eu tinha votado no AS. Mesmo assim, o Congresso não entregou nada. Com um alternamento de decisões desastrosas do Congresso, que é um Congresso que nunca foi a favor do povo brasileiro, nunca. O nosso Congresso é um grande câncer, sempre foi. Alternado com decisões desastrosas do governo, com posturas desastrosas. E no caso do Lula, e é um negócio que, ó, pessoalmente, é sempre uma vitória criticar o Lula, porque é um negócio psicanalítico, assim. O Lula é aquela figura lá em casa que um dia minha mãe teve que sentar e explicar pra gente, olha, o Lula não é da família. Então, saber criticar o Lula é uma postura muito adulta da minha parte. Essa conciliação crônica e desastrosa do Lula, que é uma coisa que a gente vem falando aqui mesmo antes dessa eleição, que é assim, é uma conciliação que não tem resposta. A conciliação crônica do Lula, talvez ela tenha dado resposta em sua fase aguda, lá no governo Lula 1, sabe? Quando ele tinha assumido, quando o mundo era muito novo, as coisas não tinham nome e você tinha que apontar as coisas com o dedo para falar o que era, porque não tinha nada, tinha nome. O mundo era novo e o Lula pôs nome em tudo, né? Nas grandes pedras dos rios e tal. Só que isso depois não funcionou muito. Isso virou uma conciliação que a oposição muito se esbaldou nessa conciliação do Lula. De que assim, ok, pode ir cedendo aí, a gente não vai dar nada em troca. Então o Lula fez um ministério que a gente já criticou muito aqui, uma base de governo que não é base do governo. Um ministério que não é ministério, que não é base do governo, e o ministério que realmente é base do governo. Sei lá, Marina Silva, Sônia Guajajara, são escanteadas enquanto a gente tem que ceder para Centrão, ceder para Juscelino Filho e o caralho a quatro, porque quem tá ali do nosso lado sempre não é valorizado, tem que valorizar um suposto Centrão que, nossa, pode ser que se a gente não der o braço a torcer, eles não estejam do nosso lado. E aí a gente dá o braço a torcer e eles não estão do nosso lado. E aí o governo cai nessas armadilhas, nesses lodaçais, como esse caso da conta de luz. E aí você vê um pouco do que a gente falou agora no início, de um sequestro de pauta de esquerda, que a direita nem fazia tanta questão, mas a gente deu na mãozinha deles, assim, tipo assim, então, se vocês quiserem ser os protagonistas aí do não terem deixado o governo aumentar a conta de luz, vão fundo. Porque foi isso que a gente fez. Tô nos colocando aqui do lado do governo só por obrigação histórica. A conciliação é tanta, a vontade de, nossa, vamos trazer eles para o nosso lado é tanta, que a gente chega num ponto de que o Nicolas Ferreira votou... eu não vou falar essa frase. Eu não vou falar que o Nicolas Ferreira votou certo, porque não existe esse universo. Mas o Nicolas Ferreira pode ser citado como um cara que votou no momento em que o PT votou do outro lado, sabe? Eu quero entender, mas no momento que eu entender isso, será que o lado escuro da força não falou mais alto aqui no meu ouvido? E a gente já falou aqui 1000 vezes que a gente não entende o que é que o Lula tem,
que o Lula não enfia o dedo no olho dos militares, que o Lula não manda o Arthur Lira se fuder, que o Lula, sabe? A gente tem que começar a ter um pensamento, politicamente falando, um pensamento muito moderno, muito contemporâneo, que é o seguinte: não existe centrão no Brasil mais. O centrão foi um parasita, um verme que engordou do nosso sangue, do sangue do trabalhador, do sangue do estudante, do sangue do artista, durante 30 anos, até o momento que ele virou extrema-direita. A gente não tem centrão. A gente não tem direita no Brasil. A direita no Brasil é a Ava Santiago, que é a pessoa mais progressista do seu círculo de amigos, ela concorda com a Ava Santiago. Todo o resto é extrema-direita. A nossa régua, ela caminhou muito para a direita. Sabe, não adianta mais a gente achar muito bonito o Zé Disseu falar assim, o PT não é a esquerda brasileira, o PT é centro-direita. Porque todo o resto é extrema-direita. E eu fico muito assustada quando eu lembro, assim, que a gente teve essa paralisação do Congresso na época da Dilma. O Congresso não deixava a Dilma trabalhar. E mesmo assim, a Dilma ainda tinha posicionamentos enquanto presidente muito mais à esquerda que o Lula teve nesse caso, por exemplo. Porque aí é um Brasil em que, como o Vitor falou, é um Brasil em que o lobby vence. E o Brasil que o lobby vence é um Brasil em que o neoliberalismo entrou em todos os buracos possíveis. E não há nada de bom, nada, absolutamente nada de bom vem do neoliberalismo. Assim. Não tem. Alguns teóricos de esquerda, principalmente mulheres, têm usado o comentário do tipo, esse é o capitalismo progressista. E às vezes parece meio, né, estranho falar disso, mas existe um capitalismo progressista. Existe um capitalismo que quer que as mulheres tenham um mínimo de direito, que as mulheres trabalhem e que negros tenham direito. Porque ele quer explorar todos da mesma forma. Então, para explorar todos da mesma forma, todos têm que ter um mínimo ali. Mas é muito temeroso quando isso se confunde com ser de esquerda. É muito temeroso a gente achar que dá uma dessa de bandeja na mão do Nicholas, que é o pior ser humano, o pior. Top 5 piores seres humanos, o Nicholas está no topo. Sabe por quê? Porque ele é muito mais novo que Trump, que Netanyahu, qualquer outro filho da puta. E isso faz dele pior, porque ele tem muito mais tempo para ser otário, para ser danoso, para ser verme, porque é isso que o Nicholas é. E a gente dá essa pauta na mão dele é muito temeroso, é muito temeroso. Então, a gente não mais pode pôr na conta do Congresso como foi na época da Dilma, do segundo governo Dilma. Ficou meio folclórico falar, o Lula conciliador. Mas talvez esteja na hora do Lula repensar seriamente a sua conciliação. Porque eu não sei se a gente consegue reverter em tempo hábil o dano que uma pessoa como Nicholas Ferreira pode fazer para esse país. Não há cenário possível em que Nicholas esteja do nosso lado ou à nossa frente que isso seja feliz para o Brasil. Em nenhum aspecto. Isso é muito temeroso. Parece uma bobagem. É só a conta de luz. É 2050 que vai... É muito temeroso. É mais um ovinho ali que quando chocar, a gente tá muito fodido. Vitor, eu sei que se estendeu, mas só 2 complementos aqui. O primeiro desse final aqui, que a Ana Raíssa comentou, todas as aparições do Nicholas foi alguma pauta que caiu na mão dele, que foi jogada na mão dele. E aí o exemplo aqui que gerou essa história de efeito Nicholas por conta do vídeo é o Pix, aquela história do Pix, que foi jogada na mão dele, porque nada impediu o governo de antemão de ter feito uma série de vídeos explicando: nós vamos acabar com o golpe do Pix. Nós vamos apresentar uma proposta para acabar com os golpes do Pix. Depois fazia isso. Ninguém pensou, jogou na mão dele. Tudo que ele pega é oportunidade quando a gente deixa de ocupar aquele espaço na comunicação. O outro complemento que eu queria fazer é que você tem diversidade de lobby em todos os lugares, inclusive em Brasília. Então a gente tem lobby para interesses econômicos positivos, a gente tem lobby para organizações que elas estão defendendo os interesses da população, a gente tem uma diversidade enorme de lobby. E aí que diálogo que o governo, que o PT, que os partidos que supostamente estão ali aliados ao governo, que escuta que eles têm? Com quem que eles estão dialogando? Eles estão priorizando que tipo de lobby ou que tipo de diálogo com interesses econômicos, empresariais e de organização civil? Que são essas organizações que elas procuram estabelecer esse diálogo, promover lobby. Então tem pessoas trabalhando com isso. E quem que o governo está escutando, né? Então quando a gente fala que isso, e eu concordo tanto com a análise que o Vitor fez antes, com o que a Ana Raíssa comentou agora, sim, a gente observa um trabalho de lobby muito forte na queda desses vetos, assim, e para mim é esse o caminho, mas isso também sinaliza que o governo não
está promovendo um bom diálogo com outros atores que estão lá para poder puxar as pautas para interesse de organizações que elas defendem interesses econômicos mais progressistas, mais interessantes, né? Não, acho que foi importante esse seu complemento aí, ô Rodrigo, porque pode ser que na hora que eu falei do lobby pode te ter dado a entender que eu estava falando mal de todo tipo de lobby, né? Então esse seu complemento foi importante. Abel Falcão vai vir exatamente. falar mal de lobby. Não pode. Gente, e é isso, assim, lobby não é ruim per se. É, isso aí. O lobby existem. Eu trabalho na entidade de classe e na entidade patronal. Se faz lobby. Lobby é parte da política. O problema é aonde esse lobby é levado, né? O Vitor tá correto. Desculpa, Bia, você tá escutando aí a gente. Não foi... Não foi uma crítica ao lobby em si, só para deixar claro. Bom, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, pois o ex-ministro do Turismo e sanfoneiro Gilson Machado, que integrou o governo do fungo presidencial, foi preso na manhã da última sexta-feira, dia 13, no Recife, por ordem dele, o cachorro do Supremo, Xandão Alexandre de Moraes. O ex-ministro Gilson é preso por ajudar o delator. A PGR no ensejo mandou pro investigador. Parece tudo uma lambança e o passaporte procurou. Um documento advindo para quem está fugindo pra Guiana o portador. Quase que comprar passagem vai mudar a abordagem, passarinho delator. Quase que comprar passagem vai mudar a abordagem, passarinho delator. Levou no bico o Xandão no julgamento que passou na tela. Mais um capítulo dessa novela fedeu, futuro desanimador. O sanfoneiro fanfarrão agora também deve ir pra cela. Isso porque resolveu dar trela, fedeu pro passarinho delator. Isso porque resolveu dar trela, fedeu pro passarinho delator. Isso porque resolveu dar trela, perdeu pro passarinho delator. Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal no Recife em maio de 2025 a fim de obter a emissão de um passaporte português para Mauro Cid. Apesar da prisão, o STF decidiu soltá-lo no fim do mesmo dia. Moraes entendeu que manter Gilson preso já não era mais necessário, já que as primeiras medidas de investigação foram cumpridas, como a apreensão dos celulares e o depoimento do próprio ex-ministro. Gilson Machado foi colocado em liberdade, mas terá que seguir uma série de restrições. Está proibido de deixar o país, teve o passaporte cancelado, não pode manter contato com outros investigados e precisará se apresentar à justiça a cada 15 dias. Contra Cidinho, por sua vez, foi iniciada uma operação para investigar um possível plano de fuga, suspeita desencadeada após a viagem da família dele aos Estados Unidos. Segundo a defesa de Cid, os policiais chegaram à casa do militar com um mandado de prisão, mas foram informados já na residência do oficial que a detenção havia sido revogada pelo ministro Alexandre de Moraes. Chefe da equipe de defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt, afirmou que o tenente-coronel não deve explicações sobre a viagem de sua família aos Estados Unidos e disparou contra Paulo Gonet. Dane-se o PGR, a vida do SIG segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha, e aí depois que a Folha publicou, ele foi lá e pediu desculpas. Enquanto isso, o ex-ministro sanfoneiro disse à imprensa que entrou em contato com o consulado de Portugal no Recife para agendar a renovação do passaporte do pai e que não tem qualquer tipo de relação com Mauro Cid. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa situação, porque eu vi muita gente de oposição, né, ao governo Lula, de extrema-direita, falando que isso poderia ter sido uma pesca probatória. Então, assim, prenderam o sanfoneiro para poder pegar o celular dele com essa desculpa para, na verdade, tentar achar outra coisa. Mas a verdade é que eu acho que eles se ligaram que ele ia pedir a sanfona dele para ficar tocando lá no presídio e falaram, não, libera logo esse cara, porque não vai ter a menor condição de manter ele aqui. Mas com certeza foi isso. Ninguém suporta o cara da sanfona, o cara da gaita e o cara do violão. Ninguém suporta. A Raíssa acabou de ofender uma boa parte aí
E eu oro. população. Vocês moram no nosso coração. Quero pedir a intercessão de todos os seres de luz, que esses 3 seres nunca se encontrem, porque o cara do violão vai convencer o cara da gaita e da sanfona a tocar Legião Urbana. E acho que o mundo não sobreviveria a isso. Não. A gente já Eles tem vão fazer o tragédia quê, demais. Ana Raíssa? O que eles vão fazer? Eles vão fazer um sarau. Out! Que é o que esse podcast está se tornando a cada transmissão ao vivo, Cada aberta dia para um todos os sarau. Vamos ouvintes. piorar isso aqui. Eles não vão fazer só um sarau. Eles vão fazer uma coisa que é pior do que um sarau. Eles vão fazer um luau. Nossa, é muito pior. Gente, não tinha Xandão que desse certo num ambiente em que Gilson Machado estivesse tocando Legião Urbana num luau. Nem Xandão. Não, o Gilson Machado que já tocou com sua sanfona Pink Floyd na TV. Então, assim, o que ele poderia produzir dentro do presídio... É momentos da TV brasileira. Cara, se o Lula tivesse acabado com a concessão da Record, da Globo, da SBT, a gente não diz. Calma, não é isso. Chega de tudo isso. Meu Deus, toda lembrança é terrível. Mas algum comentário, até Thaís e Diego até saíram aqui da transmissão Thaís nesse saiu momento. porque ela é muito fã dessas riponguice. Do Eu já Gilson vou Machado? falar aqui da minha colega pelas costas. Qualquer riponguice, bigode, chinelo havaiana, camisa florida. Sempre tem uma gaita no fundo, uma sanfona. Um luau. Thaís é fã. E ela só vai saber disso o quê? Quando ela ouvir esse episódio. Não é mesmo? E ninguém vai falar mal de chinelo havaiana na minha frente, não, pelo amor de Deus. O grande fã do cinema brasileiro, Diego Esquinelo. Vocês sabiam disso? É Diego de chinelo. Diego de chinelo. Que é o contrário do Diego de calça comprida. São 2 polos. É o Diego de chinelo e o Diego de calça comprida, são 2 estações diferentes. Não, mas aí, Vitor, você percebe o nosso interesse em discutir a prisão do Gilson Sanfoneiro, né? A gente falou de tudo menos disso. Um tópico de alto interesse. Porque aquilo foi preso, mas não foi preso. É, exatamente. Foi preso o sanfoneiro. Nos deu uma pequena alegria e nada mais. Bom, é isso, então fechou. Assim como o cara que quebrou o relógio de 200 anos aqui, foi liberado sem tornozeleira eletrônica, sem nada. O cara olhou nos olhos da câmera de segurança e foi pra casa. É, pois é. Ó, queria dar aqui o boa noite pra Laís de Moraes, que já entrou aqui um tempinho, esqueci de comentar, e pra Cristine Medeiros, que chegou aqui também. Nossos ouvintes, né, que são apoiadores. De onde, Rodrigo Hipólito? Lá do apoia.se/midcast, na categoria Um Beijo da Lhama, que é justamente o gancho que eu faço aqui para você fazer o nosso momento jabá. Pois é, Vitor, assim, pensando nesse mês que a gente tá, né, no balanço do busão, no fungado da sanfona, um grande abraço pros ouvintes que nunca nos abandonam. Quem tá lá no apoia.se/midcast, todo mês dá sua contribuição pra gente ali, é o que permite que o Midcast, ele tenha aqui essa frequência, toda semana, pelo menos um episódio. Lá em apoia.se/midcast, acesse aí, você vai encontrar algumas categorias para fazer parte desse clube seleto, dar esse apoio pra gente a partir de R$5. R$5 por mês ali, você já nos ajuda a manter os servidores, a manter a edição, a gente ter a frequência aqui e nunca faltar. Agora, se tem uma graninha um pouquinho a mais que isso, R$20 na categoria Cartinhas da Xuxa, você ajuda a gente, você tem conteúdo postado no portal lá, no mural do Apoia-se, você vai ver conteúdo extra e você vai ter o seu nome lido aqui no final do episódio, caso você queira, é claro, né? Uma outra categoria, com um pouquinho mais de grana, é a categoria de R$50, que é essa categoria Um Beijo da Lhama, permite que você tenha, além do seu nome lido no final do episódio, ter o conteúdo no mural do apoia.se/midcast, você também recebe um link exclusivo toda semana para acompanhar a nossa gravação aqui. Você vai ter o conteúdo em vídeo com a gente aqui, participar, você comenta no chat, dialoga com a gente, muda o ritmo do episódio, nos corrige, porque a gente fala muita besteira também. Então, depois que a gente passou a ter a ajuda
ajuda de quem aqui nos acompanha nas gravações, com certeza melhorou muito a qualidade do nosso comentarismo de portal, e comentarismo de portal de qualidade, de alta performance, exige recurso. É por isso que, se não tiver condição de você ali comprometer esses 5, 20, 50, 100 reais por mês em apoia.se/midcast, pensa na possibilidade de fazer um Pix pra gente em podcastmedia@gmail.com. Vou repetir, a nossa chave Pix é podcastmedia@gmail.com. Todo mês a gente faz a nossa campanha de Pix recorrente, né? Então você vai lá, R$1, 30 centavos, R$2, R$20, naquele mês, deu para você passar esse valor pra gente? A cada R$500 que a gente arrecada por mês, a gente libera um episódio extra. Bateu R$500, vai ter um episódio a mais em uma semana do mês seguinte. Então esse mês de junho, por exemplo, a gente conseguiu lançar 2 episódios extras. Bateu R$1.000, é 2. Bateu 1.500, 3 episódios extras. O primeiro episódio extra é sempre um episódio de pauta livre. Então vai ter 2 episódios numa semana, um episódio de pauta livre e um episódio normal. Bateu a segunda meta, aí um episódio que a gente vai fazer uma transmissão liberada, uma live para todo mundo, seja apoiador ou não. Então a gente sempre conta. Primeira meta, episódio de pauta livre. Segunda meta, uma transmissão ao vivo. A gente já fez um react de um episódio de A Família Dinossauro. A gente fez um game show que foi lançado essa semana. Acesse lá, tá aqui na descrição do episódio o link para o nosso game show, para você assistir, acompanhar quem é que ganhou o título de Miss ou Mr. Polenta. Se você não sabe ainda, vai lá assistir esse último game show que a gente lançou. A gente já conseguiu bater a meta para no mês de julho a gente ter pelo menos um episódio extra. Então a gente está correndo atrás do segundo. O episódio de pauta livre está garantido. E vou dizer aqui para vocês. Cara, R$2. Acesse o aplicativo do seu banco. Vai na parte de Pix lá. Digita a chave. podcastmedia@gmail.com. Passa R$1, R$2. Por quê? Se a gente conseguir um segundo episódio extra, a gente vai pensar na possibilidade que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, menos a Ana Raíssa e eu. Por quê? A gente vai considerar a possibilidade de, no meio do segundo episódio extra, a gente lançar o primeiro Petit Jogral. Então a gente vai propor o Petit Jogral ali, 5 minutos de jogral, comigo e com a Ana Raíssa, no meio da live do segundo episódio extra de julho, se a gente bater. Tá faltando ainda, a gente já bateu a primeira meta, falta a segunda meta. Então vai lá, podcastmedia@gmail.com. Não tenho como fazer esse apoio assim, quero ganhar uma coisa a mais, quero adquirir algo. Vem aqui na descrição do episódio. Na descrição do episódio você tem algumas informações muito úteis. Você pode acessar a nossa lojinha e adquirir produtos com a estampa Tem que Dilapidar as Fortunas, com ilustração de Thaís Kisuki. Além disso, tem aqui também o link para o grupo do Telegram, que ele é organizado por ouvintes, está cada vez mais movimentado. O pessoal está organizando enquete, está debatendo episódio, está dando dica lá. Então, acessa aqui o link, entra no grupo do Telegram. Não usa o Telegram, mas quer se manter informado? Tem aqui o link para o nosso canal do WhatsApp. E aí no canal do WhatsApp, que é a rede social predileta do Vitor, lá você tem conteúdo extra, você tem a divulgação de quando a gente lança episódio, de quando a gente vai fazer live, de quando tem algum corte, de quando tem enquete, a gente joga lá no nosso canal do WhatsApp. Acesse tudo isso aqui na descrição do episódio. Só para lembrar, apoia.se/midcast, você consegue fazer o apoio mensal e se registrar em uma das categorias, e em podcastmedia@gmail.com você faz um Pix para ajudar na nossa campanha para os episódios extras agora do mês de julho. Não, e só lembrando que a galera do Pix também pode programar o Pix recorrente. Tem alguns ouvintes que eles já deixam lá o Pix recorrente, então todo mês tem ali a transferência pra gente. Cara, Petit Jogral, que ideia maravilhosa. Eu tô quase fazendo a doação aqui pra nós mesmos. Mas assim, só pra deixar valores, que geralmente a gente fala, tá, segunda meta 27% alcançado, ou tá perto. Vamos dar valor, porque se a galera que gostou da ideia, né, provavelmente vai querer contribuir. Faltam R$365 pra atingir a segunda meta no momento que sai esse episódio, dia 23 de junho. Então os ouvintes têm até o dia 30 de junho pra colaborar pra essa meta, porque a gente sempre, né, contabiliza os valores doados pelo Pix durante o mês inteiro. Então até o dia 30 de junho a gente tem para bater essa meta. E fica também um agradecimento a todo mundo que colaborou lá na nossa live, né? Durante a transmissão do Game Show, muita gente contribuiu
contribuiu, né? Então fica o agradecimento também. Aliás, ouçam e assistam o nosso Game Show ao vivo, com erros, com confusão, com emoção. Teve de tudo, leitura de poesia. Cara, foi maravilhoso, assim. Foram quase 3 horas de transmissão com tudo que é possível. 3 horas de justiça, imparcialidade. Isso, aqui você tem justiça e imparcialidade, não tem predileção do patrão, não existe isso aqui, né? Jamais. Exatamente, Rodrigo Hipólito. Então vamos seguir com a nossa pauta falando sobre 2026. A gente já meio que falou, né, deu uma pincelada em relação, né, aos comentários que vocês fizeram no nosso primeiro tópico, mas agora a gente vai ser mais direto sobre o assunto, pois o PSD começou a inserir, a partir dessa última segunda-feira, 16 de junho, 5 vídeos de 30 segundos na TV aberta de São Paulo para reforçar a aliança com o governador Tarcísio de Freitas. As imagens mostram o governador participando de inaugurações, vistoriando obras e em eventos públicos. Também são mencionados programas de crédito agrícola. Em alguns dos encerramentos, a narradora declara: Governo de São Paulo e PSD, uma parceria que leva São Paulo adiante. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que hoje ocupa o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, tem reiterado que o partido apoiará Tarcísio caso ele dispute o Planalto. Apesar disso, o PSD integra a base do presidente Lula com um comando de 3 ministérios: Agricultura com Carlos Fávaro, Minas e Energia com Alexandre Silveira e Pesca com André de Paula. Diante de cada vez mais pública manifestação de infidelidade dos partidos de centro e de direita, hoje no governo Lula, petistas e integrantes do Palácio do Planalto afirmam que vão trabalhar para que União Brasil, PP, Republicanos, PSD e MDB fiquem neutros nas eleições de 2026, ou seja, não apoiem formalmente a candidatura do campo bolsonarista. A ideia também é investir no apoio regional de lideranças desses partidos, caso alguns deles coliguem formalmente com o candidato adversário de Lula. Até pouco tempo havia uma movimentação de bastidores, principalmente no MDB e no PSD, para ocupar a vice na possível chapa de Lula à reeleição. Mas hoje esse cenário é visto como pouco provável não só nessas siglas, mas no governo e no PT. Enquanto isso, a pesquisa Datafolha, divulgada nesse último sábado, dia 14, revela que o presidente Lula mantém a liderança em primeiro turno sobre os rivais para a eleição do ano que vem. No segundo turno, o petista empata com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o ex-fungo presidencial. Já a nova edição da pesquisa CNT de opinião, realizada presencialmente entre os dias 11 e 15 de fevereiro, em parceria com o Instituto MDA, e que ouviu 2.200 pessoas em todo o Brasil, mostra que, comparando o governo Lula com o de Bolsonaro, 43,1% considera que o governo Lula está pior em relação ao governo Jair Bolsonaro. 34,4% considera que está melhor em relação ao governo de Jair Bolsonaro e 20,5% consideram que continua de forma semelhante. 2% não souberam ou não responderam. Essa pesquisa tem vários outros dados também que foi publicado. Eu só não sei se eu coloquei certo na pauta, que foi entre os dias 11 e 15 de fevereiro. Eu lembro que eu copiei direto do site da CNT, mas me causou estranheza pesquisa divulgada agora ter sido feita em fevereiro. Mas enfim. Mas eu queria saber de vocês se vocês acham que o cálculo político do Lula está certo em tentar, dessa vez, não conciliar, mas agir de uma forma que a direita, o centrão, quem quer que seja aquela maçaroca, não conciliem com a extrema-direita para tentar meio que ter forças equivalentes e não ter ninguém pendendo para um outro lado, principalmente o PSD, que, como a gente já falou bastante aqui ano passado, foi o partido que mais elegeu prefeitos no país, então vai ter uma força enorme no ano que vem, né? Sobre os partidos terem começado já a campanha, eu não tenho assistido muita televisão ultimamente, mas às vezes eu ainda assisto, e aí um dia desses eu tava vendo a novela das 9 e praticamente, assim, todo intervalo tinha uma propaganda do PL. O que eu acho muito curioso ter propaganda do PL na Globo Lixo, né? Mas, enfim, eles estão gastando uma grana preta com propaganda. E aí, uma hora é propaganda com a Michelle, porque o PL é o partido que mais apoia as mulheres. Aí, outra hora fala de Bolsonaro como se Bolsonaro não estivesse inelegível. Mas, enfim, o PL tá, assim,
botando pra torar com a propaganda partidária. Vamos aí ficar atentos, porque é isso, né? Querendo ou não, eles já estão aí comendo o juízo do povo. Isso porque a gente não sabe o que está rolando nos grupos de Zap, porque com certeza eles não devem estar quietinhos na Deep Web, né? Digamos assim. Mas aí, Thaís, nesse caso, não é aquele momento que tem que cada partido, sei lá, numa semana fica publicando vários videozinhos. Acho que o PT já fez isso também recentemente. Talvez você tenha pego justamente aquela semana que o PL estava divulgando, Do entendeu? PL. É, porque eu já vi do PT. Aliás, os vídeos do PT dessa época estavam excelentes. Excelentes. Assim, o PT demora a fazer uma comunicação boa, mas quando faz é assim, ó, mas podia fazer mais, emocionante, né? O que eu tô comentando, assim, é só pra complementar. Não inviabiliza, desmerece não, mas não inviabiliza o que você disse, só pra deixar claro, é só pra complementar. Não, mas foi um comentário importante. A minha visão pode estar, de fato, enviesada, porque eu não sou alguém que... E talvez eu preste mais atenção quando é o PL, mas, de fato, assim, eu não vi nenhum outro partido, né? Só vi do PL. Mas talvez possa ter sido isso mesmo. Sobre os partidos no ano que vem, a gente viu recentemente que existia uma possibilidade de fusão do PSDB com o Podemos. Eu fui até fazer uma pesquisa aqui agora, eu vi que eles desistiram dessa fusão. E eu tenho certeza que eles desistiram dessa fusão para que Ciro Gomes fosse para o PSDB e se lançasse pelo partido. Eu aposto que foi isso que aconteceu. Ciro Gomes vai salvar o PSDB. Para as pessoas que não compreendem, é claro que isso é um momento de ironia de minha parte. Eu fui olhar qual era o partido do Tarcísio, porque eu não tinha fresco na minha mente, porque se o Tarcísio fosse do PL, ia ser temerária essa fusão do PSD com o PL, né? Seriam os dois dos maiores partidos, mas o Tarcísio é do Republicanos, o que não deixa de ser preocupante, porque, de fato, é sempre preocupante quando os partidos com maiores representações se posicionam ao lado da extrema-direita, por mais que minha colega Ana Raíssa já tenha dito que é todo mundo de extrema-direita, não tem mais outra coisa no Brasil. Eu estava na dúvida se o que o PSB ia realizar era uma fusão, uma federação. Também fui fazer uma pequena pesquisa e eu vi que é uma federação, e mesmo não sendo uma fusão, não deixa de ser um tanto quanto triste e preocupante. E, mais uma vez aqui, não vou dizer que o PSB era um partido de esquerda, mas ele, pelo menos, assim, era um desses partidos que não tinham se aberto totalmente para o fascismo, né? Era um partido, assim, que a gente olhava e dizia, não, esse partido, assim, ainda tem um cheirinho de esquerda, sabe? Assim, só sabe aqueles sucos que você bebe que só tem aroma de fruta? Pronto, o PSB não era esquerda, mas tinha um aroma, assim, de esquerda ainda. E aí essa federação dele com o Cidadania acaba empurrando ele ainda mais à direita, né? E, inclusive, PSB, partido do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso significaria o quê? O partido, o PSB e o Cidadania vão estar junto com o PT no ano que vem? Ou quer dizer que Alckmin vai sair da posição de vice de Lula na próxima vez? Vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos. E essa coisa do PT tá esperando que os partidos fiquem neutros, eu acho que, como se diz muito por aí, né? Neutro é sabão. Eu acho impossível que qualquer partido fique neutro durante uma eleição. Talvez se posicionem mais regionalmente, um pouco menos nacionalmente. Acho que o PT tem que tentar puxar os partidos para a sua base, enfim, né? É o caminho natural. Não sei até que ponto eles vão ser vitoriosos nisso, até porque a gente tem visto a imagem do Lula não necessariamente se desgastando, mas sendo propositalmente desgastada. Então, a gente vai ver quem é que vai, de fato, querer ficar do lado, né? Porque também, quando chega a hora do pega pra capar, tem muita gente que faz, não, eu tenho, por mais que eu gosto de brigar com o partido, eu ganho coisas quando eu tô junto dele. Então, vamos ver aí, porque
enfim, tá tudo, tá tudo muito incerto. Dessa pesquisa, talvez aí um dado que mais me causou azia é a percepção de boa parte da população no comparativo com o governo Bolsonaro, de que uma parcela enorme da população aparentemente sente que a vida estava melhor durante o governo Bolsonaro. Isso é preocupante em diversos níveis, assim. De novo, tá medindo a percepção da população. E aí não adianta você que está nos ouvindo querer discutir com a pesquisa e falar, não é assim, a população está errada. Não é essa a questão. Se a percepção da população é que a vida estava melhor durante o governo Bolsonaro, isso aponta para uma série de problemas que a gente deveria encarar. E não é só porque o governo Bolsonaro foi um desastre. Não é só porque, de modo concreto, você tinha gente na fila do osso. Não é só porque, de modo concreto, a gente sabe que você aumentou a parcela de pessoas em situação de pobreza extrema no Brasil durante aquele governo. Mas é também porque a gente teve uma pandemia global durante o governo Bolsonaro. A vida realmente foi uma merda. Foi um desastre. Tanto por conta do governo, quanto por diversos outros fatores. A vida durante aqueles 4 anos, ela foi horrível. Ela foi horrível por conta do governo Bolsonaro e por conta do resto da realidade. E aí se a gente chega hoje, ou em fevereiro, né, e a percepção da população é que a vida estava melhor no governo anterior, aí você tem que se perguntar realmente o que de tudo nós estamos fazendo de errado, para que a gente não consiga ter uma percepção de que a vida está um pouco melhor do que estava durante aqueles 4 anos de desastre global. Desastre global, cara. As pessoas sem emprego, sem comida, as coisas estavam mais caras do que estão hoje, até porque a gasolina estava mais cara, então estava tudo mais caro. A maior parte das pessoas que conseguiram emprego nesses últimos 3 anos aqui não conseguiram colocar na conta isso. Óbvio, que maravilha, estou empregado. Pelo visto, não funcionou, porque elas estavam desempregadas durante o governo Bolsonaro e a situação agora aparentemente está pior. E aí cola o discurso de que, peraí, as coisas estão mais caras agora do que estavam mais caras lá. Eu tenho menos poder de compra agora do que eu tinha poder de compra lá. Eu tenho menos liberdade agora do que eu tinha liberdade lá. E essa conta não fecha. Essa conta não fecha. A gente tem que estar errando muito para que você tenha. E não é uma percepção pequena, gente. É uma parcela considerável da população percebe a situação atual como pior do que a anterior. Então esse dado me preocupa. Esse dado me preocupa porque ele não é um dado que a gente possa enfrentar só com apresentar informações. Não adianta a gente apresentar essas informações. Isso aí é um bonde que partiu. É um bonde que partiu. E você brigar com a percepção das pessoas, você só apontar o dedo e falar, não, tá todo mundo errado, é infantil. Não dá para ser assim. Talvez esse seja o mais complicado, porque isso também vai reverberar em todo o resto. Então, você ter uma aprovação baixa do governo tem relação com isso. Você ter uma perspectiva de que você pode votar de novo num governo desastroso, de extrema-direita, tem relação com isso. Enquanto a gente não consegue encarar esse problema de percepção de melhor ou piora de vida da população, o resto se perde também. O resto se perde. Não tem como você pensar em programas eficientes do governo, em passar pautas no Congresso, em deixar nítido para a população quem é que está causando problema. Não tem como. Não tem como você falar, não, a gente conseguiu controlar a inflação. Não vai necessariamente funcionar. Assim como não funcionou você trazer mais emprego. Assim como não funcionou você retirar milhões de pessoas do índice de pobreza em pouquíssimo tempo. Assim como não funcionou as medidas da economia que fizeram o PIB voltar a crescer. Nada disso adianta. Não adianta, porque isso está sendo feito. Então, pensar em propostas concretas do governo que sejam aprovadas na Câmara nesse momento, não me parece surtir resultado para a percepção da população de que a vida está melhorando. Não é o caso. O que é, então? E aí, eu estou fazendo uma pergunta para quem está nos escutando também e nos respondam, quando esse episódio for publicado, nos respondam. Façam comentários lá na postagem do episódio nas redes para chamar esse diálogo, porque eu considero isso uma situação complexa, difícil de ser resolvida, difícil de a gente pensar numa estratégia para como enfrentar uma percepção de piora na qualidade de vida. E eu não estou dizendo que a vida das pessoas está uma maravilha, gente. Definitivamente não está. Falei mais cedo aqui. Muito complicado você estar trabalhando, ou seja, agora você está cansado, você está fazendo o seu esforço e ainda assim você não dá conta de fechar as contas no fim do mês. Ainda assim você termina no vermelho, você não consegue comprar a comida que você deveria comprar, você não consegue pagar o seu aluguel em dia. Então isso é uma realidade. Mas daí a gente conseguir comparar isso com o desastre que foram aqueles 4 anos e não apenas por questão governamental,
É muito difícil, é muito difícil. Eu tenho uma dificuldade de entender quais estratégias a gente teria para poder enfrentar isso, e eu não acredito que se a gente deixar de enfrentar isso, as coisas vão funcionar. Não dá para ignorar que uma parcela enorme da população brasileira, ela entende que a sua vida continua, ela piorou, ela tá muito pior. Nossa, se eu encarno isso, eu não votaria num governo que piorou a minha vida. Se a minha percepção é que piorou a minha vida, eu não votaria nele novamente. Então eu não vou considerar de forma positiva nenhuma medida nesse governo porque ele tá piorando a minha vida. Então qualquer proposta que esse governo trouxer, qualquer declaração que ele disser, eu falar, lá, não apoio, vai piorar a minha vida como tá piorando. Eu não sei como enfrentar essa situação. Eu estava dando uma olhada aqui, Ana, em outros sites, e em outros sites que divulgaram a pesquisa, eles dizem que ela foi realizada entre os dias 11 e 15 de junho e que a anterior tinha sido em fevereiro. Então, acho que deve ter sido algum erro lá no site da CNT de botar que foi em fevereiro essa pesquisa atual, né? Sim, provavelmente. Essa foi feita entre 11 e 15 e geralmente a MDA libera menos de uma semana depois, né? Justamente para os dados refletirem uma realidade ali. Uma realidade atual, né? Do que está rolando. O problema foi esse mesmo. Eu queria trazer um ponto, eu vou pegar um gancho do que o Rodrigo falou das percepções, para falar que essa pesquisa, ela me trouxe muitas sensações. Por que a gente está falando dessa pesquisa, acho que mais longamente do que a gente falou das outras, né? A MDA foi a pesquisa que mais se aproximou do resultado das eleições nas últimas. E não só nas últimas, essa foi a 164ª rodada. Pega aí, treinei para falar, 164ª. Ela tem uma tradição de ser uma pesquisa que se aproxima da realidade quando se fala de pesquisa presidencial. Então, geralmente, a pesquisa presidencial da MDA, ela se aproxima muito do resultado. Geralmente, ela libera esses resultados à medida que vai se aproximando da eleição e depois um dia antes do primeiro turno, um dia antes do segundo turno, e geralmente bate muito magicamente pra galera que fica aí falando, os antivax dos números, é a galera que não acredita em pesquisa. E a MDA tá aí pra provar que não dá pra sacar. Então, talvez por isso a gente, né, se demore mais um pouquinho nela. Mas eu não vou falar aqui da pesquisa em si, apesar de usar números da pesquisa. Eu vou falar do que o Rodrigo trouxe da percepção das pessoas e da campanha que a mídia faz de governos de esquerda, que nesse país são governos Lula, né? Teve o governo Dilma também. Que é a campanha do tudo tá uma merda. Tá tudo ruim, tá muito pior, e é o que foi falado aqui. As coisas estavam mais caras, as coisas estavam piores, as pessoas estavam na fila do osso, e mesmo assim a percepção é de que hoje em dia está pior. E não tem como você lidar com essa percepção, porque essa percepção é resultado de propaganda. Então, quem ainda tem uma visão inocente de política, e eu digo uma visão inocente porque é muito comum quando a gente começa a se interessar por política, que você ainda fica numas dúvidas ali, você pensar assim, não, mas se um governo é bom, é um governo que todo mundo acha bom, não tem por que você esmiuçar e você pensar em outras nuances. E tem, porque não é só um governo que todo mundo acha bom. Embora coisas do tipo aumento na conta de luz, gasolina cara, pão caro, mercado caro, são coisas que, na prática, elas afetam a vida do trabalhador, ela afeta a vida de todos nós. Se eu vou no mercado e hoje em dia no mercado eu tô gastando bem mais, isso afeta e eu vou pôr a culpa no Haddad. Toda vez que eu vou encher o tanque do meu carro, eu fico puta com o Haddad. Eu fico puta com o Lula falando que ia abrasileirar o preço da gasolina. E não tá abrasileirado, não. Tá menor? Tá menor. Eu vou reclamar no posto, isso que eu falei pra vocês agora, não vou. Eu vou falar isso no trabalho, eu não vou. Eu queria pagar menos, eu queria pagar bem menos. Porque dá pra pagar bem menos. Toda vez que o jornal fala assim, a Petrobras diminuiu o preço da gasolina em 20 centavos. Aí você vai ver, o dono do posto, ele compra a gasolina a R$2 e pouco. E ele cobra 6 de mim, que sou uma fodida. Esse problema já não é o governo, né? Mas é o que o trabalhador entende. Porque quando eu vou encher o meu tanque para fazer as minhas entregas, ou para levar meus filhos na escola e para ir trabalhar, ou a passagem do ônibus aumenta, ou o pão tá mais caro. Então a gente tem toda essa percepção. Por quê? Gasolina, mercado, e tal. Mas hoje em dia não tem ninguém na fila do osso, esse tipo de coisa. Então agora não está, mas a percepção da população não mudou. Porque a gente tem o fator propaganda por trás.
A gente acha ridículo, cafona e brega o tá tudo caro, que saudade do Bolsonaro, mas tem gente comprando isso. Então, eu também não sei como que o governo vai mudar isso, mas essa pesquisa, ela traz umas coisas que nos mostram por que a propaganda é forte. Por exemplo, menos de 30% dos pesquisados falaram que acham o governo ótimo ou bom, né? Juntando ótimo e bom, deu menos de 30%. O que é baixíssimo para um governo que deixou, para um presidente que deixou o governo outrora com mais de 80% de aprovação. Então, 30% de aprovação é baixíssimo. Menos de 30%, né? Dá uns 29 e pouquinho. Mas, por exemplo, 44% das pessoas que responderam à pesquisa responderam que nunca conversam sobre política com pessoas que pensam diferente delas. É na famosa Câmara de Eco, né? Mas 48% das mesmas pessoas que responderam acham que o 8 de janeiro foi tentativa de golpe de Estado. Esses dados não casam. 44% dessas pessoas acham que o país está progredindo, que o país hoje está melhor do que esteve. 45% dessas pessoas acham que o Brasil estará muito melhor, e ênfase no muito, em 10 anos. Eu não consigo pensar que o país estará melhor em 10 anos se eu tenho um pensamento coerente, se eu acho que agora ele não está melhor. O país não estará em um ponto melhor no futuro se ele não estiver começando a ficar melhor agora. 49% das pessoas que responderam que o Brasil é um país bastante próspero. O bastante estava na pesquisa. 49%, é quase metade do que respondeu. E mais de 40% dos que responderam não põem a culpa no governo Lula pelo escândalo do INSS. Quando o governo aceita esses dados ruins, quando o governo não vê o todo, ele não vê que quase metade dos brasileiros não acha que foi golpe. Ele não vê que 45% dos brasileiros acham que o Brasil está progredindo. A nossa leitura de propaganda, a nossa não, a do governo, não vou botar na minha conta assim não, vamos se fuder. É muito ruim. A gente trabalha em cima, eles trabalham em cima do que é o pior, assim. Então, há de se ter cuidado, por exemplo, quando a Globo News ou a Globo aberta vomita o dia inteiro que tudo tá caro, que a gasolina tá cara, que o pão tá caro, que tudo é horrível, que o mundo vai acabar, que mais do que o vídeo do Nicolas Ferreira. Porque essa percepção de que tudo tá ruim, ela é muito difícil de mudar, porque ela bate em dados muito concretos, mas as pessoas comuns, normais, elas não sabem ligar que eu achar que esse governo é muito ruim não é condizente com eu responder que o país está progredindo, que em 10 anos o país vai estar muito melhor, ou que o Brasil é um país bastante próspero. E aí a gente vai ficar muito fixado no menos de 30% acha o Brasil bom ou ótimo. E a gente tem que ficar fixado nisso, nós. Mas o governo tem que fazer essa leitura completa, porque senão ele não vai saber agir, porque eu não saberia como agir nesse cenário. Porque a gente fica muito preocupado com conciliação, o que o Lixolas vai achar, o que o Gumota não sei o quê, o que o caralho a quadros não sei o quê, e a gente não vê que muito do que é propaganda pode ser combatido. Mas aí não dá para o governo achar que eles tiveram como apoio, né? E aí fez o café com os influencers. E aí chamou influencers para trabalhar na base do governo e não deu ideia nenhuma para quem estava trabalhando. E não fazem nada com isso, porque essas pessoas estão lá tentando. Mas aí você tem os pau-pimenta da vida, né? O cabeça, o coordenador, o gerente, o fulano, o diretor, o ministro, que aí eles não ligam. Aí eles se atropelam. E aí não adianta depois Janja fazer café com a gente falando assim, então, gente, vamos ajudar aí a melhorar a visão do governo. Não dá, porque quem tá ali com o podcast dos infernos, a Band News, a Jovem Pan, o caralho, no ouvido o dia todo falando que tá tudo uma merda, não tem como você ouvir o dia inteiro que tá tudo péssimo, que tá tudo ruim, que tá tudo caro, que antigamente já que era bom, que 4 anos atrás é que tava bom, sem mostrar ações concretas. Não tem saída. Se essa narrativa, e eu odeio essa palavra, vocês sabem, se concretizar de que barato era na época do Bolsonaro, o meu aluguel aumentou R$250 na época do Bolsonaro de um ano para o outro. Não era bom. Ninguém estava achando bom naquela época. Só que aí se cria essa narrativa de que antes que era bom, e esse passado idílico, que antigamente a gente dava pelo menos uns 30 anos de diferença, agora a gente está dando 3. E a gente não pode deixar isso se criar. O governo não pode deixar isso se criar. Essa ideia de que o governo passado era melhor. Mas eu, pessoa física, eu
entusiasta de um mundo melhor, não posso fazer. O que eu vou fazer? É o governo que tem que se virar. E a gente está há 18 meses do fim do governo Lula. E outra coisa que essa pesquisa traz também, que a gente anda muito temeroso de que a gente não tem uma resposta, né? A gente não tem uma outra figura de esquerda para apresentar. Eles também não têm uma figura de direita, se vocês olharem os dados. Eles não têm. Todos os nomes, tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea, perdem para o Lula. E aí eles estão se rasgando. Mas o Lula é um senhor de 80 anos, o Lula não pode ser a nossa única opção. Eles também não têm opção, a gente tem que pensar nisso também. Mas o governo federal tem que saber o que eu vou fazer com esse sentimento de desesperança e o que eu vou fazer com o legado que o governo Lula tem que deixar. Porque em 4 anos a gente não tem mais Lula a pessoa. Aí a gente não tem mais para quem recorrer. E o governo tem que começar... Tinha que já até começar a pensar, né? Nossa vida é ficar assim, então, porra, tem que pensar nisso aí, hein? Já tá acabando. Porque o que essa pesquisa mostra é que os dados são inconsistentes. Eles não conversam. Não é um dado não é uma pesquisa que você olha as 90 páginas dela e pensa, consistentemente todo mundo tá achando um cu. Não tá. Não é. As pessoas não estão sabendo elaborar esse sentimento. As influências externas são muito fortes. Propaganda e esse sentimento anti-esquerda que existe no Brasil e é o sentimento anti-Lula também, que é muito comum e agora é parte da cultura nacional, né? Então tudo isso torna esses dados inconsistentes. Mas o que vai contar na urna é esse sentimento de desesperança, de que tá tudo pior. E isso é muito temeroso. Excelente, né? Isso, cara. E eu fico também com a percepção que a propaganda dos memes também é muito forte, né? Porque assim como da mídia, né, o cara que tá ali recebendo bombardeado por Globo News, por Band News, pelos jornais, ele também está sendo bombardeado pelos memes que, em sua maioria, são contra o governo e principalmente contra a esquerda. Então, assim, a pessoa está sendo bombardeada, o cara que está do lado dela também está sendo bombardeado, mesmo que ele não seja bolsonarista, mesmo que ele seja ali aquele cara que não liga muito para política, mas ele está sendo bombardeado. Então, a percepção vai só aumentando, né? Eu vejo lá em casa, a minha mãe, meu tio, são pessoas que são de esquerda. Eu tava contando pra vocês aqui. A minha família é petista desde que o PT existe. Eles recebem esses memes. Então, fica aquela coisa ali, aquela água batendo na pedra ali, ó. Água mole e pedra dura, assim, eterno. Então, isso tem que ser revertido logo. Com as deepfakes agora, com o IA torando, a gente tem que resolver isso e tem que ser logo. E, cara, a gente fala, desde sempre aqui no podcast, a nossa geração aqui que viu a internet nascer, né, e se tornar esse monstro que nos engole todos os dias hoje, como o pensamento público, o discurso público tem sido sequestrado por essa propaganda que a Ana Raíssa fala, que veio aí, o disparo no Zap do Bolsonaro lá em 2018, toda essa situação que, enquanto povo, é muito difícil de combater. Não é impossível, mas é muito difícil. Mas o que pegou pra mim, é a percepção de que nesse governo, agora, Lula 3, essa propaganda ela penetrou no governo, de alguma forma. A esquerda nunca soube o que fazer com a internet e tal, né? Porque não pode fazer mentira, porque o algoritmo engaja isso, a gente sabe todo esse ciclo que se retroalimenta do porquê a direita tem tão mais espaço na internet do que a esquerda, mas quando a gente começa a pautar a política do ministério porque o Nicolas vai fazer um vídeo, quer dizer que o governo foi capturado por essa lógica, e isso é um absurdo sem tamanho, velho. Não tem cabimento a gente pautar a política real na percepção de que esses memes são incombatíveis, que eles são inexoráveis, sabe? E aí a gente fica com um governo que tem problemas reais para caralho para resolver, que fica como se estivesse no Twitter, né? E fica aquela velha frase, fora do Twitter esse problema existe? E aí o governo fica combatendo todos os problemas que existem na internet de uma maneira muito ruim mesmo, e aí os problemas reais vão passando, sabe? E aí a gente... eu sempre já falei muito aqui nesse podcast sobre esperança, sobre a gente que é de esquerda, a gente que é comunista, tem um dever histórico com a esperança, mas, cara, é cada vez mais difícil nesse cenário em que a comunicação ela é totalmente sequestrada pelo interesse dos grupos econômicos, e aí quando o governo abre mão da vida real para pautar
tudo o que faz como que a internet vai reagir, a gente se fudeu, assim. A gente se fudeu, porque a gente não tem como usar as mesmas armas que a direita usa para viralizar o quanto eles viralizam. A gente não tem como. E as redes só funcionam baseado nisso. Então, ou a gente combate toda essa loucura de propaganda na internet com ações concretas na vida real do povo, ou a gente perdeu a guerra, porque no campo da propaganda a gente não tem como ganhar mais, porque a gente não tem as mesmas armas, a gente não tem a mesma disposição de inventar mentira na quantidade que eles inventam para engajar o quanto eles engajam, né? E aí quando teve, não lembro qual foi uma época que acho que não sei se era na época da pandemia, que a direita estava querendo ir fazer protesto e tal, e a gente comentou aqui nesse podcast também que as ruas sempre foram nossas, né? E aí essa galera que nunca tinha ido pra rua, tava indo pra rua e tal. E aí a gente perdeu agora até a capacidade de entender isso. Enquanto o Bolsonaro governou com a internet, o Lula governava matando a fome de pessoas. O Lula governava fazendo Bolsa Família, fazendo aumento real do salário mínimo, construindo universidade, construindo escola, fazendo caralho a quatro. E agora tudo é narrativa, tudo é a propaganda, e a gente perdeu a única arma que a gente tinha, que era realmente fazer. Porque você só consegue vender que tá tudo caro porque tá tudo caro, velho. Se um salário mínimo desse para alguma coisa, você não conseguia vender essa narrativa. Porque até na mente do mais Carlos Bolsonaro das ideias, em algum momento a realidade chega. E aí quando o governo para de ligar para a realidade e passa a combater da forma mais burra possível esses moinhos de vento que a direita planta, a gente perdeu, a gente se fudeu. E é muito difícil ter esse sentimento, porque a gente sabe que não vai fazer o quê? Vai desistir? Não vai morrer? Não, mas é cada vez mais difícil a gente imaginar possibilidade de continuar na porra dessa luta sem esperança nenhuma, sem vislumbre nenhum de vencer, sabe? É foda. Só complementando um pouquinho o que Ana e Diego falaram, principalmente, essa coisa de estar na vida das pessoas presencialmente. E se você parar para pensar, até um terreno onde a gente está em total desvantagem hoje em dia, já foi um terreno em que a esquerda foi forte também, que, por exemplo, é na religião, né? Hoje em dia, o discurso mais aceito é que você não pode ser cristão e ser de esquerda. Conseguiram vender. É muito maluco, assim, porque tem coisa mais próxima do comunismo do que as falas de Jesus Cristo na Bíblia. E conseguiram vender na cabeça das pessoas que quem é cristão não pode ser de esquerda. E, basicamente, os discursos dos religiosos, principalmente dos evangélicos, o tempo todo tá falando em inferno e em dinheiro. Que uma vez eu entrei num Uber que tava uma rádio, acho que evangélica, tocando, e a galera, o tempo inteiro, a viagem inteira, só falava de dinheiro. Era só partilha de não sei quem que fez não sei o que lá e ganhou muito dinheiro. Enfim, mas outra coisa que eu queria falar também sobre essa questão da internet, que por mais que a gente esteja naturalmente em desvantagem por não querer jogar sujo, como em muitos momentos a direita joga, a gente teve um exemplo bem claro recentemente de como a gente facilita muito para a direita, que foi, recentemente teve um evento da Meta com o PL. E aí a gente fez, nossa, que absurdo, meu Deus, a Meta trabalhando pro PL, um evento do PL com apoio da Meta. E aí depois a gente ficou sabendo que esse evento foi oferecido ao PT também, e que o PT rejeitou porque houve dissidência na militância interna do partido. Então, assim, a gente tá perdendo de lavada e a gente nem sequer aproveita as oportunidades que existem para melhorar um pouco essa situação, porque ter um seminário desse com a Meta é a maior empresa de comunicação na internet atualmente. A gente pode odiar, como eu odeio e como eu imagino que vocês odeiam também o que ela representa, mas a gente não pode fingir que ela não influencia
as pessoas. Então, a gente se isentar de se informar melhor como isso funciona e como a gente pode utilizar a nosso favor, não achando que vai ser a salvação da lavoura, que a esquerda vai se salvar se aprender a usar o WhatsApp e Facebook, mas de aprender ferramentas para, de fato, assim, não ficar tão perdido, né, assim, no meio de tiroteio, feito barata tonta depois de levar uma esguinchada de inseticida. Perfeito, é isso, gente. Acho que a gente conseguiu destrinchar bastante sobre esse tema, né? A gente já está com um avançar aqui da gravação. Ainda tem na pauta aqui o conflito Israel versus Irã. Eu vou comentar aqui só para dizer que a gente não falou, mas se vocês quiserem comentar algo que seja muito breve, porque a gente já se estendeu bastante aqui na pauta, a gente já é a segunda gravação da semana, pela segunda semana seguida, então vamos tentar ser breves para finalizar esse episódio aqui, sem se estender muito. Então, na madrugada de... Pau no cu do Netanyahu, já pode comentário breve. Só dar o contexto aqui, na madrugada de 13 de junho de 2025, a gente até comentou aqui, né, a gente tava gravando, era dia dos namorados, né, aí na madrugada a gente comentou aqui no meio do episódio, Israel conduziu ataques aéreos coordenados contra importantes alvos iranianos, incluindo instalações nucleares e alvos militares estratégicos. Na noite do mesmo dia, o Irã lançou um ataque retaliatório em larga escala contra Israel, disparando mais de 150 mísseis balísticos e mais de 100 drones, numa operação denominada Operação Promessa Verdadeira 3. Ao todo, somando os dois países, 248 pessoas morreram desde o início da troca de ataques, segundo autoridades locais. Pelo menos 224 no Irã e 24 em Israel, com quase 1.300 feridos só no Irã. O conflito tem razões na disputa sobre o programa nuclear iraniano. Israel alega que Teherã está construindo bombas atômicas, podendo ser usadas contra Tel Aviv, aquela história que a gente já conhece, né? O Irã nega e sustenta que usa tecnologia atômica apenas para fins pacíficos. A situação permanece tensa, com o Irã sinalizando possível intensificação dos ataques e a comunidade internacional preocupada com a escalada do conflito. E eu estava vendo aqui no G1 que o Trump disse que em 2 semanas vai decidir se entra no conflito ou não. Breaking News, CNN. Breaking News importante aqui na CNN com informações e atualizações sobre o conflito entre Israel e Irã. Donald Trump acaba de anunciar que os Estados Unidos atacaram o Irã. O presidente americano publicou nas redes sociais, abre aspas, o seguinte, abre aspas, concluímos nosso ataque bem-sucedido às 3 instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Isfahan. Fecha aspas. Na manhã dessa quinta-feira, dia que a gente está gravando, um hospital israelense foi atingido por um míssil lançado pelo Irã. O hospital de Soroka, ou Soroka, não sei como é que se fala, principal do sul de Israel e que fica na cidade de Beersheba, sofreu danos extensos e 71 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde israelense. O ataque gerou forte reação de autoridades israelenses que acusam o Irã de ter o hospital como alvo e de disparar um míssil balístico contra o local. O premier israelense Netanyahu afirmou que Teherã pagará o preço total e visitou o hospital nesse mesmo dia. Já o ministro da Defesa disse que o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, não pode mais existir. Então, até sair esse episódio, as informações aqui já podem estar completamente desatualizadas, mas é o que a gente tem até esse momento da gravação. Tirando o xingamento justo de Diego Chinelo, vocês querem comentar de forma muito breve alguma coisa sobre esse assunto? Pau no cu do Netanyahu. Bom, pau no cu do Netanyahu também, mas de forma muito breve, eu quero comentar primeiro sobre o absurdo que a nossa mídia nacional tem se posicionado, a forma como a nossa mídia tem se posicionado. A gente já criticou que eles não eram enfáticos o suficiente em falar, não eram sinceros o suficiente ao falar do conflito com a faixa de Gaza, mas o que a gente vê nessa questão do Irã e Israel é que eles basicamente falam que Israel tem o direito de se defender, né? O Irã é o bicho-papão, é o inimigo, é do mal, apesar de que o Irã, não existe nenhuma prova de que o Irã tenha
bomba atômica, não existe, o Irã inclusive é signatário do tratado, né, para não produção de bombas atômicas, inclusive são feitas vistorias lá no Irã, ao contrário de Israel, que tem bomba atômica, que não assina tratado nenhum, né, é engraçado como quando a gente coloca na cabeça que um é o mocinho e o outro é o bandido, fica muito fácil vender coisas que não condizem com a realidade. Eu acho que nós todos tivemos aqui um grande déjà vu com o que aconteceu com o Iraque, né, o Iraque que foi invadido porque tinha armas de destruição em massa e no fim das contas não tinha arma de destruição em massa nenhuma. Então, assim, o que me leva à conclusão de que é mais uma vez a mesma história se repetindo, só que dessa vez Estados Unidos fazendo uma guerra por procuração através de Israel, até porque as armas que Israel utiliza são fornecidas pelos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos, o Trump às vezes finge que é moderado, né, que está tentando segurar o Netanyahu, mas na verdade são os dois trabalhando juntos para basicamente destruírem o Oriente Médio como um todo, que exista apenas Israel, só Israel fique de pé, e que os Estados Unidos, com o apoio de Israel, consiga fazer do Oriente Médio o seu parquinho para roubar o petróleo daqueles países, provavelmente. Excelente, Thaís. Rodrigo, algum comentário breve? Você foi o único que ainda não xingou Cara, alguém. eu espero realmente que enquanto a gente está aqui gravando o Midcast, que o pessoal do Xadrez Verbal esteja já gravando o Xadrez Verbal dessa semana. Então, você que nos escuta e quer saber mais informações sobre esse conflito e o que pode vir pela frente, escute o Xadrez Verbal dessa semana. Eles nem terminaram de gravar o da semana passada, como assim? E os episódios do Petit Jornal também, né? Isso, Chutando a Escada também fez. Mas apesar que o pessoal xingou o Netanyahu muito melhor do que nós lá. Olha aí. Mas o último episódio que eu vi... Mais cedo, tava rolando uma live do pessoal do Vira Casacas também sobre o conflito. Então, assim, não tá faltando conteúdo para entender o que tá rolando lá, tá? Mas pelo menos quem quiser ouvir o Xadrez Verbal e se assustar com o tempo do episódio, eles falam no começo do episódio, que fala que semana, hein? Então, mesmo quem não quiser ouvir tudo, dá para ouvir esse trecho, porque fica logo no comecinho. Excelente, então tá dado o recado aqui. Momento leitura de títulos, onde eu leio alguns títulos de notícias que ficaram de fora, né, da nossa pauta, em que, em teoria, a gente ia tentar, né, comentar aqui para gravar e disponibilizar para os nossos apoiadores lá no apoia.se/midcast, mas, novamente, falhamos miseravelmente e não vamos ter tempo hábil para isso, mas eu vou ler aqui o que ficou de fora da nossa pauta. Então, vamos lá. Ex-ministro da Defesa se desculpa em carta após ser rude com advogado em interrogatório no STF. Cresce para 20,5% a população com ensino superior no Brasil. Vídeos com inteligência artificial tentam convencer sobre falsas paralisações de caminhoneiros no Brasil. Congresso apresenta proposta que permite o uso de emendas para pagamento de salários de profissionais da saúde. Banco Central eleva a Selic para 15% ao ano, maior patamar desde 2006. Trabalho no feriado, porque deputados podem derrubar nova regra estabelecida pelo governo, e saiba quem são os indiciados no caso da ABIN paralela, né, esse caso que a gente descobriu também essa semana, que eles investigaram o Alexandre de Moraes errado, né? Essa grande ABIN paralela, que Carluxo e companhia estão ali indiciados, mas o Jair não. Mas o Carluxo está indiciado como sendo um dos cabeças, e fica aí o trocadilho, né? Vamos lá, Thaís, cartinhas da Xuxa. Vamos lá. Antes de ler as cartinhas, vamos ao resultado da nossa enquete, nossa maravilhosa enquete. Com quem você faria um trisal? E dessa vez nós temos aqui na enquete o grupo do Telegram dos nossos ouvintes, porque fomos cobrados a ter o grupo do Telegram e promessa é dívida. Então vamos começar pelo Telegram, onde tivemos 13 votos. E com 46% dos votos, Daisy e Deiso, J e K com 8% dos votos, Tabata e Tabato com 31% dos votos e Conja e Conge com 15% dos votos. Eu fiquei meio absurdada, assim, com o fetiche dos nossos ouvintes de fazerem um trisal com a Conja e o Conge, mas não irei julgar. Ah, não vamos julgar. Nesse caso, vamos julgar. Pera aí, não, gente. Bora julgar sim. Nossa, não, gente, boquinha de disquete. Aí
Eu vou aceitar que é uma piada, que o pessoal tava de zoeira. Tipo, pô, eu gosto de cinema gore, mas tudo tem limite. Não, eu confesso que o voto em J e K foi meu, porque pra poder ver o resultado da enquete que a Thaís pediu pra gente pegar, tinha que votar em alguém. Aí eu falei, vou votar em J e K, que deve ter 0 votos, e pelo visto tinha, né? Acho que o meu deve ter sido o meu primeiro o outro voto. tá com Porra. conferir. Não, mas muito melhor, não tem comparação, não. O JK era um homem fino, Dona Sara, agora me vem com aqueles dois? Jesus. Em homenagem aos comentários dos meus colegas, eu vou ler o resultado do Instagram, que teve 5 votos. Então, Daisy e Deiso ficaram com 20% dos votos, J e K com 60% dos votos, olha só. Tabata e Tabato com 20% dos votos também, e Conja e Conge com 0% dos votos. Galera muito mais consciente. E no WhatsApp não teve, né, Thaís? No WhatsApp, eu confesso que eu fiquei com receio de botar, porque como no WhatsApp não é anônima a votação, fica a carinha da pessoa lá que votou, falei, acho melhor não botar essa enquete aqui, não. Nossa, mas que conservador você, Vitor. Vai que dá Conja e Conge lá, né, cara? Mas aí a pessoa tem que segurar. Tem que sustentar. É isso. Até porque existem outras opções de votar. Quem quiser ficar anônimo, pode votar no Spotify ou no Instagram. Exatamente. Então, anônimo, para tinha finalizar... que fazer um teste do BuzzFeed com isso pra pessoa compartilhar no seu perfil de rede social. Quem sabe a gente não avança para isso. Vitor aí, que é da programação, ó, cria aí um prompt de teste do BuzzFeed para as nossas próximas enquetes, para o pessoal compartilhar nas redes sociais. Não, Thaís. Tô dando mais trabalho pro Vitor. Não. Ele muito seriamente não, Thaís. Não, Thaís. Não. A Obrigado. voz de quem estaria falando no seu ponto, assim, não, Thaís. Vocês viram que eu tentei. Mas então vamos pro resultado do Spotify, que foi onde nós tivemos mais votos. Com 15 votos, Daisy e Deiso com 26%, J e K com 6%, Tabata e Tabato com 40% e Conja e Conge com 26%. Você vê que o povo do Spotify gosta de um novinho, né? Mas é isso, o povo Quem do Spotify votou é muito esquisito. na Conge e no Conge, cara? No Spotify 26%. também. Pelo amor de Deus. Conja e Conge empataram com Daisy e Deiso. Então, Caraca, assim, que isso loucura. chega a ser uma ofensa à nossa ministra Daisy Hoffmann. Não, agora eu não quero saber quantos % total votaram no Sérgio Moro, não. Porra, pelo amor de Deus. Senão eu não vou querer gravar mais. Eu tenho um jeito de acalmar sua mente e a minha também, Ana. Eu vou... A verdade, isso é a verdade aqui. Não tem outra opção. A verdade é que o pessoal confundiu. Eles acharam que estava escrito Janjo e Janja. Ufa. E eles não entenderam e votaram. Foi isso. Ufa, nossa, né? Virou agora... o Jan e o G. Faz sentido. Vou dormir em paz agora, Rodrigo. Obrigada. Nossa, aliviou a pressão interna no meu crânio aqui, ó. Vou respirar. Você não vai ter novo. enxaqueca, né, Raiz? Não vou. Chega a sentir a enxaqueca, tava ali me olhando, ela voltou. Voltou, né? Ela desistiu. A Laís comentou aqui que faltou o primo dela, né? Laís faltou. Moraes. Só Xandão que... e Dona Vivi. Então, mas aí seria injusto, cara, com as demais opções. Era igual botar o Lula e a Janja, entendeu? Aí ia ficar desequilibrado. Imagina, você tem os finos lábios de Sérgio Moro contra os fartos seios de Alexandre de Moraes. Meu Deus! Ai, não tem como. Não tem como. Eu fico até na dúvida de qual seria o nome, né? Tipo, era Vivi, Vivão, Seio e Ceia. Xandão e Xandona. Esse assunto... Quem sabe a gente não faz uma parte 2 de chips, né? Fica aí o questionamento. Ano que vem, no Dia dos Namorados, novamente, a gente faz uma nova votação. Mas vamos seguir em frente aos comentários do Spotify. Jorge Bueno falou que ele ouviu dizer que o papagaio que eu comentei no último episódio estava sendo treinado para falar Israel está se defendendo e vai ganhar um quadro permanente como especialista internacional. Inclusive, vou fazer aqui uma menção honrosa ao Guga Chakra, que macetou o embaixador de Israel, né? Falando, tenha vergonha na sua cara. Inclusive, parece que foi apagado até o vídeo depois das redes da Globo. A Mari falou
que esse negócio de game show vai fazer ela criar um problema, porque ela estava cortando o repolho na paz de Deus e quando percebeu estava berrando, conja, conja. Então, muito cuidado ao verem o nosso game show. Não tenham objetos cortantes em mãos, porque é perigosíssimo. E também cuidado, se estiverem ouvindo na academia. A gente já soube de acidentes de maromba com ouvintes do Midcast. No Instagram, Tiago Icari falou, eu tenho que vir primeiramente em defesa das ruas de Brasília. Faz muito mais sentido que nomes de ruas. E aqui a Ana Raíssa está aplaudindo. Onde fica a Avenida São José? Deus sabe, em qualquer lugar da cidade. Agora, a quadra B fica entre a quadra A e a quadra C. Fora que, como apontado por Thaís, não corre o risco de homenagear qualquer milico golpista. Pô, Tiago, tu é daqui da Paraíba, tá defendendo Brasília. Cadê o seu... Você tá seu certo, patriotismo? Tiago. Nossa, ó, não comentarei sobre esse tema, mas o tanto de mensagem que eu recebi com piadinha, assim, eu já tava pra bloquear. Mentira, eu tava não, achei engraçado. Muita gente mandou, mas vocês estão sendo birrentos. Vocês só estão sendo birrentos, aqui tudo faz sentido. A 402 é do lado da 403, antes da 404, em uma linha reta, assim, não tem drama. Fulano de tal, nossa, o prédio, não tem prédio tal, o prédio é A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, até o Z, acabou. Então, deixem de ser birrentos, Thiago, muito obrigado. Vamos em frente. Bruno FPT falou, estou ficando com medo da competitividade de Thaís, receio real, até de bingo de quermesse com ela. Cara, e o pior, Bruno, que no fim de semana passado... O pior eu é que estive você já perseguiu alguém num bingo de quermesse, você pode falar. Não, é que eu tive... Não, não tem nem esse negócio de quermesse, não existe aqui na Paraíba, não. Isso é coisa do Sudeste. Nunca vi uma quermesse aqui. Nunca vi ninguém aqui na Paraíba falar que foi numa quermesse. Na minha vida. Nos meus quase 40 anos de vida. Nunca vi ninguém dizer. O Brasil é um negócio mesmo, né? Eu tô abismada. Mas eu tive num aniversário no fim de semana passado e eu participei de um quiz e eu ganhei. Eu ganhei um Pipos sabor milho, que é o meu sabor favorito de Pipos no quiz do aniversário. E para finalizar, os comentários do Blue Sky. Ferreirinha disse que achou um tanto desrespeitoso e insensível o comentário sobre a música alvejante. Faltou empatia com os corações calejados. Mas ele imagina que o Vitor ainda não ouviu a versão reggae, que é a mistura de brega com reggae. E aposto que ele ainda vai mudar de opinião. De resto, baita episódio. Parabéns, galera. Eu queria dizer aqui que eu vi esse comentário, eu vi a versão e não mudei de ideia. Obrigado. É porque pra ter uma reação dessa tem que ter coração, né? Que é uma coisa que o Vitor não tem. Então... Você viu como ele me negou fazer o teste do BuzzFeed, né? Essa coisa que sim, eu já não, Thaís. Não é o suficiente que vocês já fizeram com o Game Show, não, né? Que é mais teste do BuzzFeed. É isso. Tá bom, tá certo. Vou anotar essa aqui, no meu caderninho aqui. Dessa pessoa, que mais vocês querem? Dessa pessoa não, sem coração. Não, né? O seu caderninho. Não, só afinal não tem coração. Vou anotar mais uma aqui no meu caderninho depois dessa. Ele ficou sentido. Mas olha, eu só quero dizer que o povo esteve comigo nessa trincheira. Então, muito obrigada, os ouvintes. Não, eu gosto que a Ana Raíssa tá falando isso, mas ela foi que mais criticou no episódio a porra da música. E ela agora tá metendo essa, como se estivesse do outro lado da trincheira. Mas há registros de eu comentando como pode um homem que tem filho pequeno ser tão malvado quanto você. Tá? Já tava lá a crítica. Já tava lá fomentando a briga aqui entre colegas, fomentando a falta de camaradagem. Tá, Rodrigo apavorado com só a participação da Thaís já apavorou o Rodrigo uma semana antes. Então, assim, estresse pós-traumático, as unhas todas ruídas. Ouve a voz de Thaís, o olho pisca sozinho, assim, ó. Então, assim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só faço o que me pedem, que foi o Game Show. Enfim. Mas fica aqui o registro que eu nunca ameacei ninguém, tá? Com palavras. Enfim, para finalizar os comentários de hoje, o comentário da Soror Bowie, que disse: eu achei
que a enquete seria: com quem você quer formar casal com os membros da bancada do Midcast? Triste com a enquete atual. PS, até agora, nada da enquete no Telegram. Tô vendo que vai sobrar pra mim novamente. E aí eu comentei logo embaixo, parabéns pela proatividade, você acaba de ganhar essa função de ter que fazer a enquete toda semana lá no Telegram. Parabéns. Proatividade foi o que botou Jesus na cruz, né? Ana Raíssa sempre avisa isso aqui, E quanto à enquete, eu acho que talvez não desse muito certo, porque inclusive temos 2 participantes do podcast que são casados, então talvez isso não, desse o bom problema. seria eles ganharem a enquete, mais votação, que é pro circo pegar fogo. Eu esqueci de comentar. Eu estaria... 80%. Não, eu estaria fora da enquete, pelo menos não me comprometo. Só pra deixar claro aqui. É que eu achei que fosse claro, mas é bom a gente reforçar, né? O Mid-Tinder foi um plano fracassado aí, Verena. Não, pros demais da bancada podem ficar à vontade aí. Se quiser, a gente faz a enquete agora, né? Nesse episódio. Mas me ponha fora dessa, por favor. Então já temos a voz de medo. A enquete desse episódio. Tá decidido. Qual é a enquete, Rodrigo? Então vai lá. Com quem você gostaria? Qual membro da bancada você quer formar casal? Ou trisal. Não, a trisal não dá, pô. Menos o Vitor ou com o Vitor? Não, me tira dessa. Porque eu quero dar a oportunidade de quem tem relacionamento também poder votar. Não. Eu e Diego estamos fora. Então é Ana, Thaís e Rodrigo as opções. Gente, vou precisar dar uma fugida aqui, então vamos só adiantar os apoiadores. Quero mandar aqui o nosso junino beijo com gosto de Corpus Christi, serragem e areia colorida na porta da igreja para Denis Almeida, Guilherme Wagner, Jorge Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocchet, Ricardo Jaloto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Edna de Lourdes, Camila Braz, Alex Damião, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Um beijo. Valeu, Diego. Até a próxima semana. Muito obrigado. Você já vai sair? Vai ficar pro finalzinho? Já. Não, mas dá tempo do Rodrigo ler o beijo da Lhama, vai. Não, mas é só porque se você sair, você ia convencer o pessoal a colocar seu nome na enquete. E na categoria Um Beijo da Lhama, nós temos Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Karina Falcão, Bruno Lima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, George Leonan, Reni Barcelos e Laís de Moraes. Um beijo para vocês. E na categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. O Diego precisou se ausentar aqui, não sei se ele já foi de vez aqui, mas a enquete então fica com quem você gostaria de formar casal, é isso? Thaís, Rodrigo e Ana, as opções. Fechou, é isso? Ô, louco. E a quarta opção pode ser Thaís, Rodrigo e Ana. Olha só. Assim, como é que pode? Minha filha, tem gente querendo fazer casal, trisal com Sérgio Moro e Sérgia Moura. Né? Mas aí quando é 4 é muito melhor. Mas só pra ficar claro, quando são 4 é que é quadrisal? Tem essa nomenclatura? É bagunça. Acho que já é É bagunça. A renda é suficiente pra pagar um aluguel. Aí sim dá pra alugar um negócio aqui na Asa Norte. Então vamos lá. Então, Vitor, quando é de 4 pessoas pra cima, a gente chama de democracia. Ai, caraca. Sensacional. Então as opções da enquete da semana são Rodrigo, Ana, Thaís e Rodrigo, Ana e Thaís. Espero que caiba lá no Spotify, né? Mas qualquer coisa a gente faz uma abreviação, bota Ana com N só. Enfim, Thaís sem H. Eu me recuso. Ana com N só não sou eu. É uma palhaçada. Não. Mas Rodrigo sem R, então por que sobrou de mim? Rodrigo, Ana. Não, faz o nome do chip. Roana tá. Tá. Diabo. Tá, Meu Deus do céu. Eu acho que cabe Ana, Thaís e Rodrigo. Vamos ver. Qualquer coisa a gente bota Rodri em vez de Rodrigo. Enfim, então essa enquete, votem porque... Jamais daria moral pra um Rodri. Mas enfim, né? Enquete, então você tem lá no Telegram, pra quem é lá do canal do Telegram, no WhatsApp, essa do WhatsApp eu vou colocar, Instagram e Spotify. Pronto, então vai lá e vote.
Vamos lá, Ana. Créditos finais, por favor. Esse podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Vitor Souza, Thaís Kisuki, Ana Raíssa e Diego Schnello. A edição é de Vitor Souza e as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, podcastmid no Instagram e podcastmid@gmail.com, a nossa chave Pix. Muito que bem, então valeu, gente. Muito obrigado para quem ficou aqui acompanhando a gente. Muito obrigado para quem escutou até o final esse episódio. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Falou. Calma, eu vou buscar fontes enquanto alguém fala aí. Ela é uma mulher de fontes. De fontes, como a gente sabe, né? Letras são feitas a partir de fontes. Claro. Arial, Serifadas, Times sem New serifa. Regular, itálico, bold. Nosso negócio é fonte. Então, depois desse comentário inteligentíssimo, vamos aqui ao assunto. Meu Deus, um coelho! Coelhinho. Não! Ah, meu Deus. Ai, o coelho da Thaís! Tem um coelho na tela, gente. Um coelho. Gente, O Ney dá um toelho, meu Deus do céu. dona. Ah, não. Nada mais importa. Ai, meu Deus, ele é tão fofo. Esquece o episódio, esquece a gravação. Vamos ver o coelho.